Olá pessoal, nosso objetivo agora é realizar a listagem dos gêneros aqui dentro desse Combo Box. Então para isso a gente vai ter que ir lá no nosso banco de dados, criar a Store Procedure para poder listar gêneros. A gente vai criar o nosso método que vai chamar essa Store Procedure, vai devolver para a gente essa listagem e essa listagem a gente vai apresentar aqui. Então primeira coisa, vamos lá dentro do nosso banco de dados aqui, vamos criar uma nova Store Procedure aqui. Então a gente vai chamar ela aí de SP lista gêneros. A gente não vai receber nenhum parâmetro, que a gente vai mostrar tudo, e basicamente a gente só precisa de um select asterisco from gêneros, que é o nome da nossa tabela aqui, só confirmando tá gêneros aqui. E a gente tem que, vamos só dar um apply aqui, apply, gerou a nossa store procedure, então vamos aqui reduzir aqui só para a gente poder ver, ó. A nossa store procedure lista gênero já está pronta. Vamos aqui dar um select aqui, dar um call no nosso store procedure. Então vamos colocar aqui call sp underline lista gêneros. E a gente vai chamar a nossa store procedure aqui e ver se ela está tudo ok. Chamei ela aqui, a gente já tem nossos dados aqui. Ah, vamos pegar o rock aqui, vamos deletar ele antes, né? Joia, para a gente deletar aqui, então, a gente tem o ID igual a 6, então, delete from gêneros, onde o ID gênero é igual a 6, então vamos apagar ele aqui, apagou, vamos selecionar aqui e mandar executar de novo. Agora a gente não tem o ID 6 e a gente consegue realizar a listagem. Então a nossa Store Procedure está funcional, vamos criar lá o método lá no nosso Conecta Banco. Então vamos vir aqui dentro da nossa aplicação, vamos lá dentro do nosso Conecta Banco aqui. Então aqui dentro do Conecta Banco, a gente tem na string de conexão, a gente já tem a nossa função insere banda e a gente vai criar aqui, então só cuidado aqui com o fechamento. Então a gente tem o fechamento da classe aqui, né? Então, fim da classe, para não colocar o método fora da classe. Então a gente vai colocar aqui, criar o nosso método agora, que ele vai ser responsável por chamar a listagem de gêneros. Como retorno, ele vai devolver um objeto para a gente que ele é uma tabela virtual. Então, quando eu chamo uma store procedure que vai retornar para a gente um select, nesse select já tem vários dados ali, eu consigo armazenar tudo isso dentro de uma tabela virtual, que é um data table. Então vou aqui colocar o método e explicar ele aqui, o passo a passo, como ele está funcionando. Então aqui o nosso método aqui, ele é do tipo data table, o retorno dele, então ele é uma tabela, então quando eu chamar o listar gêneros, ele vai retornar uma tabela virtual que contém todos os dados que eu preciso, e esses dados eu vou usar como fonte para poder alimentar aquele combo box, ou eu poderia jogar também num grid, que é o objeto visual. Então, que é uma tabela virtual aqui em memória. Então, aqui eu vou definir qual comando que a gente vai executar aqui, que é o lista gêneros, dentro da nossa conexão aqui. A ordem aqui, eu poderia abrir a conexão e depois definir qual comando vai ser do tipo store procedure aqui. A gente abrindo a conexão. Depois aqui, a gente criando um objeto aqui, que é o adapter. O adapter ele funciona como um objeto de tunelamento. É ele que vai ser responsável por transportar os dados lá do banco de dados aqui para a aplicação. Então, ele funciona como esse tunelamento aqui, o data adapter. E eu vou falar para ele qual comando que eu vou executar. Então, o comando que é o meu store procedure lista gêneros, lembrando que o nome da store procedure aqui, ela tem que estar igualzinha, tá aqui, ó, SP lista gêneros. Então, só tomar cuidado aqui com isso. Uma vez que a gente executou aqui, o retorno aqui do data adapter aqui, a gente vai fazer com que o data adapter preencha o meu data table, que é essa tabela virtual que eu falei. E o retorno vai ser o data table. Caso contrário, na hora que eu tentar abrir a conexão, se der algum erro, né, tá dentro de um bloco try catch, ele vai vir aqui para o bloco catch aqui, e dentro aqui do catch aqui a gente consegue capturar esse erro e mostrar dentro da nossa variável mensagem. E aí, ao invés de devolver aí ao invés de realizar a devolução do data table, a gente retorna nulo. Então, vou retornar um objeto nulo. E se esse retorno meu for nulo, eu sei que deu erro e eu consigo visualizar qual a mensagem de erro que eu tenho. Que erro que pode dar aqui comumente? Mais uma vez, o nome da Store Procedure que não existia, se for específico, ou se você tiver qualquer problema na abertura da conexão. E aí, por final, aqui a gente sempre vai fechar a conexão. E agora, o que a gente precisa? Quando que eu vou querer executar isso aqui? Então, toda vez que eu executar a minha aplicação, ó, eu já quero que todos os dados sejam listados. Eu quero que isso seja feito automaticamente. Então, aqui dentro do nosso formulário, aqui, ó, a gente tem um método aqui, dando 2 cliques no formulário, a gente tem um método aqui, load. Então, a gente vai querer chamar esse método, que vai ser responsável por listar tudo ali
dentro aqui do load. Então, mas a gente vai criar aqui um método separado para ficar bem claro a função dele e depois chama ele dentro do load, que a gente vai ter mais algumas coisas que a gente vai executar ali. Então, a gente vai criar um método aqui específico, vou colocar ele aqui e explicar. Então, o que a gente vai querer aqui, ó? Esse objeto que a gente tem aqui, que ele é um combo box, que é o CB gênero aqui, a gente consegue definir aqui uma fonte de dados para ele. Então, a gente consegue pegar aquela tabela, aquele data table, e falar que tudo que vem daquele data table e jogar aqui. E aqui o legal aqui, que nesse objeto a gente consegue definir um atributo dele para ser o ID e um atributo dele para ser o que vai ser apresentado para o usuário. Então, por exemplo, eu posso falar aqui que o que o usuário vai ver vão ser os nomes, ou seja, o texto, rock, reggae, samba, pagode, etc. E na hora que ele selecionar rock, o valor que ele selecionar, na verdade, que a gente vai pegar vai ser 1. Porque o que a gente tem que mandar para o banco de dados na hora de realizar a inserção da banda não é o nome do gênero, mas sim o ID do gênero. Então é legal que a gente consegue fazer isso dentro desse componente aqui através dessa fonte de dados. Então vamos aqui dentro do load aqui, vamos colocar aqui o nosso método aqui embaixo, que vai ser o nosso lista gênero. Então a gente vai criar uma nossa conexão instancial, a conexão com o banco de dados aqui, o objeto, que é o nosso conecta banco. A gente vai instanciar um objeto aqui, que é um data table, que a gente está chamando de tabela de dados. Por que, que ele é importante? Ele que vai receber o retorno quando a gente chamar o nosso método lista gênero, que está lá dentro do nosso conecta banco, tá vendo? Então, o retorno que ele der aqui para a gente vai vir para essa tabela de dados. E a gente vai usar essa tabela de dados como fonte de dados para o nosso combo box. Então, aquele objeto que a gente vê lá, que é o combo box, é o CB gênero. E eu vou falar da onde que é o data source. Data source é a fonte de dados. Então, onde vão vir os dados? Vão vir dessa tabela de dados, que é o retorno do nosso lista gênero. E aí eu consigo falar aqui para esse objeto o que o usuário vai ver e o que eu vou selecionar. Então, o display, que é o que o usuário vai ver, vai ser o atributo gênero. Então, se a gente for lá dentro do nosso banco aqui, ó, tá vendo? Ó, o gênero é o campo aqui, ó. O que o usuário vai ver vai ser o gênero. E o que a gente vai pegar como valor, o value member aqui, vai ser o ID. Então, eu posso ter minha tabela, eu posso ter vários atributos ali. Eu posso falar o que eu quero mostrar ali, e quando eu selecionar, ou seja, na hora que eu selecionar rock, na verdade, ele vai pegar um. Na hora que eu selecionar, por exemplo, lá, o outro atributo, por exemplo, se for pagode e o ID for 2, é assim que ele vai fazer. Então, aqui a gente vai conseguir visualizar. Então, quando que a gente quer chamar esse método? Quando a gente carregar. Então, a gente vai chamar aqui o nosso lista CB gênero, CB de combo box aqui, toda vez que acontecer o load. E aqui fica mais claro para a gente. Tá? Ele vai listar no combo box gênero aqui tudo que a gente precisa. E agora a gente consegue executar aqui. E a gente vai ver que quando ele carregar aqui, ó, ele já está mostrando aqui toda a listagem. Ele já, como ele listou aqui, ele trouxe o ID 1 por padrão. Se a gente não quiser que ele apresente aqui por padrão, a gente consegue aqui fazer o TXT valenado. Mas a gente pode testar aqui só para a gente poder visualizar. Então vamos cadastrar aqui uma nova banda aqui. Então vamos cadastrar aqui, ó, Bob Marley. Vamos colocar o gênero aqui, reggae. Integrantes lá, era Bob Marley e Willys lá, né? Então vamos colocar uns 6 integrantes e o ranking aqui, vamos colocar 2. Cadastrar, não deu erro nenhum aqui. A gente já vai fazer para limpar isso aqui, voltar o cursor aqui na sequência. Mas a gente pode ver aqui no nosso banco, na hora que a gente der o... Deixa eu até apagar aqui em bandas que a gente quer. Dá um select na nossa banda de novo, a gente vê aqui que o Bob Marley está cadastrado aqui. A nossa chave... lá ele colocou 1, tá vendo? Faltou a gente alterar lá no nosso código, ó. Tá? A gente tá visualizando um erro aqui que ele jogou 1, ó. Então vamos lá na nossa aplicação. Por que ele jogou 1? Deixa eu dar o stop aqui que minha aplicação tá rodando. Porque na hora de realizar o cadastro aqui, ó, a gente tinha setado aquele 1 lá, ó. Tá vendo? Então aqui a gente tem que pegar, na verdade, lá o valor que ele está selecionado. Então vamos realizar a alteração, ao invés do gênero ser fixo 1, né, ele vai vir lá do nosso CB gênero, ponto, a gente vai pegar o valor selecionado, então a gente vai pegar o select value aqui, e aí como o valor selecionado ele pode ser um objeto, a gente tem que pegar ele, a gente já tem que dar um toString aqui. E aí ele vai reclamar aqui, porque o gênero, ele é um valor inteiro, e aqui está como string, então a gente tem que dar um convert aqui, né, para a gente não conseguir passar ele como parâmetro. Convert to string, cbgênero.selectValue, e aqui que a gente tem aqui toString. Mais uma vez, esse toString ele é necessário porque o valor selecionado que tem aqui ele pode ser um objeto. Então, no caso nosso lá, ele é um inteiro que a gente converte para string e depois volta ele aqui
para inteiro aqui. Então a gente consegue fazer o processo. Agora a gente vai testar. Vamos apagar aquele Bob Marley errado aqui, né? Para a gente não ter problema. Então vamos colocar aqui delete from bandas where id bandas igual a 6. Então vou apagar aqui, executor, rodar de novo. Eu já não tenho aqui o Bob Marley com o ID errado aqui do nosso gênero. Então vamos executar de novo aqui a nossa aplicação e vamos cadastrar o Bob Marley de novo aqui, ó. Então vamos colocar aqui Bob Marley. Vamos selecionar aqui reg, integrante 6, ranking 2. Cadastrar, vamos voltar aqui lá no Workbench aqui, dar o nosso select novo. Quando eu dei o select, agora sim deu certo, ó. Bob Marley, integrante 6, ranking 2, o gênero 7. O gênero 7 que a gente selecionou o reg, né? Então se a gente pegar aqui lá no nosso lista gêneros aqui, ó, tá vendo? O reg ele é o 7. Então deu certinho aqui o nosso procedimento de inserção. Só para a gente poder finalizar agora essa parte da aula aqui, quando a gente confirmar, a gente vai querer limpar e voltar o cursor piscando ali. Então vamos criar aqui um método aqui, que a gente vai chamar ele de limpa campus. Quando eu clicar em confirmar, eu vou chamar ele. Então vou criar aqui em cima, vamos criar void aqui, limpa campus. E o que a gente vai fazer? A gente vai só setar o texto dele aí, tudo como nada. Então a caixa de texto a gente vai zerar ela. A única coisa que a gente está fazendo aqui é dando um clear no TXT nome, integrantes ranking aqui, o gênero está setando nada nele aqui. E a gente pode fazer lá o TXT nome lá, que é o nosso primeiro campo lá. A gente dá um focus nele. Focus é colocar o cursor para ficar piscando. Então a gente volta o cursor lá. Então a gente cadastrar uma nova... tá faltando a gente chamar, né? Não vai adiantar aqui. Vamos chamar aqui o limpa campus. Toda vez que eu confirmar cadastro lá, a gente chama o nosso limpa campus aqui no final. Então vamos chamar o nosso método aqui, limpa campus, sempre no final de todo cadastro. Se a gente quiser chamar o limpa campus aqui também na hora que iniciar, ou a gente, na hora que iniciar também, a gente setar o nosso gênero aqui como nada também, a gente pode fazer isso. Então vamos rodando aqui. Vamos colocar aqui mais uma banda para a gente poder cadastrar. Então, vamos colocar aqui, cadastrar o molejão. Pagode, integrante, tem umas 100 pessoas lá, ranking 5. Cadastrei, ó, uma vez que eu cadastrei aqui, ele já voltou o cursor piscando aqui para que eu possa fazer um novo cadastro. Então isso aqui é bacana que é limpa, e se eu clicar aqui eu tenho toda a listagem também. Se a gente visualizar no nosso banco aqui também, a gente atualizar o nosso select aqui, a gente pode ver que o molejo ele já está cadastrado. Então a gente já tem toda a parte funcional aqui. A gente já está cadastrando, conseguindo limpar, mostrar tudo. E aí, depois, na próxima etapa agora, a gente vai pegar todas as bandas que a gente tem cadastrado, mostrar dentro daquele grid que a gente tem.